Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre a parte lógica dos computadores, né? Que são os softwares, né? Então, o que é um software? Não sei se o professor de informática aplicada, né? Onde ele deve ter comentado que é a parte lógica do computador, tá? Então, sem o software, o computador não faz nada, tá? Você pode ter a melhor máquina do mundo, que se ele não tiver um programa ali, ele não vai, ele vai ficar parado, né? Vai ficar inútil, tá? Então o software seria como se fosse o cérebro do computador, né? Ele que determina, né, através de uma linguagem, o que esse programa vai fazer, né? O que o computador vai fazer, na verdade, tá? Então o software seria o cérebro e cada software tem uma linguagem, tá? É, assim, eu vou falar mais dos computadores pessoais, o que eu entendo mais, né? A Apple, né, foi o primeiro, né, a primeira empresa que lançou o computador pessoal e tinha o sistema que vocês até conhecem até hoje, que era o iOS, tá? Foi o primeiro sistema operacional, né, para computador pessoal, ok? Depois de algum tempo, a Microsoft ela desenvolveu o Basic, tá? Então eram dois sistemas, né, para máquinas diferentes, tá? Um funcionava só em Mac, que era, acho que nem era nem Macintosh ainda, era Mac 1, Mac 2, e o outro era para outros tipos nem existia PC ainda, tinha uns outros tipos de computadores, né? Aí o Bill Gates ele desenvolveu, na verdade ele comprou, né? Tem isso no Piratas do Vale do Silício, que é um filme, né? E também tem o filme da história do Steve Jobs falando da compra do DOS, né? O DOS foi um sistema operacional, né? É, que foi comprado pela Microsoft, tá? Depois ela patenteou no nome dela e ela ficou com os direitos, né, de uso desse software, né? Então esse MS-DOS, né, foi usado para computadores de estilo PC, tá? Da IBM, ok? E o Macintosh tinha lá o iOS, né? Que eles mesmos desenvolviam. Então a Macintosh fazia computador e desenvolvia software, né? E a Microsoft só desenvolvia software, tá? E a IBM só desenvolvia computadores, né? Uh, com o passar do tempo, né? O iOS sempre foi um sistema com mais utilidades do que o DOS, especialmente na parte gráfica, tá? O DOS era bem limitado, ele não fazia assim, graficamente ele era muito ruim, tá? Ele trabalhava em poucas cores, era bem limitado. E o iOS já era uma coisa mais desenvolvida. Tanto que o Macintosh, né, da Apple, sempre custou mais caro, né, que o PC, até hoje, né, porque ele sempre precisa de uma de um sistema operacional, né, de um mais ele precisa de muita máquina para o sistema operacional que eles têm, tá? Então desde aquela época já vem isso. Então assim, o primeiro sistema operacional, o primeiro programa gráfico que a gente tem tipo, com o Windows hoje, foi a própria Apple que desenvolveu, né? Os computadores deles, tá? Então assim, o computador para a época ficou muito caro, né? Com em torno de US$ 10.000 mais ou menos, e se tornou para a população um computador muito inviável de ter, né? Aí por isso que a IBM começou a vender muito PC, tá? E dentro do PC vinha o MS-DOS. Aí depois a Microsoft desenvolveu o Windows em si, então substituindo o DOS, que era o sistema gráfico, né?
Aí a gente teve várias versões desse Windows, né, do Windows pré-histórico, tá, até chegar no 3.11, ok? E a Apple foi perdendo muito mercado nessa área por causa do preço. O preço do Windows era mais interessante, assim. Só quando o Steve Jobs ele foi mandado embora da Apple, e quando ele volta em 96, eles começam a Apple começa a dar uma guinada, né, uma melhorada, né? Mas mesmo assim ele vem com os iMacs, né? Ele vem com essa nova ideia de iMacs, né? Mas ele começa a colocar a empresa para vender outras coisas, né? Inclusive ela entra no mundo da música, certo? Ele começa a comprar direitos autorais de músicas, né? Aí ela começa a entrar no ramo da música, né? Aí a Microsoft ela sempre fica nesse lado mais de sistema operacional. Aí voltando um pouquinho, o Microsoft Office, né, foi desenvolvido primeiramente para iOS, tá? Eles iam ser instalados no iOS da Macintosh, né? E o Bill Gates foi lá e lançou primeiro, meio que uma falta de ética que ele teve aí, ele colocou primeiro o sistema para PC. Isso também prejudicou, por isso que um dos motivos que fez o Jobs sair da primeira vez ele sair, né, da Apple foi isso, né? Ele tinha dado, ele pediu pro Bill Gates desenvolver um sistema, ferramentas, né, pro iOS. Aí o Bill Gates pegou meio que um layout que ele já tinha pronto ali e desenvolveu o Office em cima disso. Na época deu muita polêmica, não tinha regra nenhuma de direitos autorais, né, de softwares, né? E o Bill Gates saiu bem na história e o Jobs foi mandado embora da Apple, né? O Microsoft Office, gente, eles são programas, todo mundo conhece, né? Mas assim, você vê que pro computador fazer um texto, ele precisa ter o Word, no caso, né? O mais conhecido. Pro computador fazer cálculo em eletrônica, ele precisa ter um Excel, né? Para o computador fazer um banco de dados precisa ter o Access, né? Então, os programas fazem, na verdade o computador faz o que o programa manda. A gente programa a gente faz a programação ali naquele programa e o programa pega e executa, ok? Então o Microsoft Office são ferramentas para escritório, tá? Como o nome dele já disse, né? Que são os mais conhecidos hoje. Hoje acho que acredito que a Microsoft, essas ferramentas de escritório cada vez hoje mais ela vem trabalhando, além desses, né, ela já criou o próprio Microsoft Teams, aí, que vocês têm a plataforma aí, para ajudar no escritório, né? Hoje você compra um computador, já vem com o Windows instalado, praticamente de graça, né? Eles praticamente não deve ganhar alguma coisa, uns dólares na venda do computador, né? Mas hoje eles estão focados muito na parte de escritório mesmo, se a gente vê, né? Tanto que a Microsoft tem Office e também ela comprou há pouco tempo a LinkedIn, né? Que é uma rede de relacionamento de emprego, né? Então a Microsoft hoje ela tem os direitos autorais dos programas, né? Só que assim, ela baixou bem o preço para que era anos atrás, né? Até às vezes você consegue até de graça comprar um computador que vem com Windows, né? E com pacote Office, né? E vem com muita ferramenta hoje. Mas eles também estão muito focados em prestar serviço de outras coisas, né? Não é só focado no programa. Hoje eles têm a nuvem deles, né? Da Microsoft, pra gente colocar os arquivos ali e guardar, né? Em nuvem. Tem o Outlook, né? O Outlook antigamente era um programa mesmo que instalava no computador. Hoje ele virou um aplicativo que também você acessa ele via navegador, né? Então a Microsoft está focando muito os negócios para escritório, né? Que hoje o computador faz parte da vida do escritório, né? A Apple, né, ela foi indo para outro caminho, né? O Jobs começou a mexer com música,
depois ele caiu para o ramo de celular, né? Ele mudou a forma de usar celular, né? Hoje o que a gente tem foi ideia, né? Na verdade ele melhorou a ideia já existia, ele que melhorou, né? Então hoje o iPhone aí é o... Se ele perder, ele deve perder para o Xiaomi mais usado, em telefone mais usado, mas o iPhone é objeto de desejo de qualquer pessoa por causa do marketing em torno da marca Apple, né? Então a Apple foi meio que mudando ao tempo, né? E a informática, né? O computador, o notebook, PC virou uma coisa que é um produto que eles têm à parte hoje. Hoje o foco deles, o produto, a vaca leiteira deles aí seria os iPhones, né? Eles sabem disso, né? E os iPhones e os aplicativos que tem ali. Então eles foram para essa outra ramificação, né? Então a Microsoft e a Apple hoje já não são tão concorrentes assim, porque cada uma atua em um ramo diferenciado. A Microsoft tentou até comprar a Nokia e fazer o Windows Phone, mas não deu certo, né? Não rolou, né? Eles acabaram desistindo e hoje eles viram mesmo que o foco deles é trabalhar com Windows mesmo e as ferramentas de escritório. Eles estão focados nisso, né? A Linux, tá, gente? O iOS e o Windows, esses programas, eles são de propriedade de alguém, tá? Então você compra, ok? O Linux ele é aberto, tá? Você não paga nada e você faz download, instala na tua máquina e usa, tá? O Android que você tem no celular, ele é baseado em Linux, na linguagem de Linux, né? O Linux ele é da Google, tá? Lá, o Google compra o Android e o Linux há alguns anos atrás lá, tá? E deixa liberado, né? O código dele é liberado, as pessoas vão modificando, você encontra Linux aí com um monte de cara diferente aí, né? A Linux tem também as ferramentas, né? Escritório que são abertas também, tá? Só que assim, para computador, como todo mundo usa o Windows, então algumas pessoas muito raramente usam o Linux, tá? Antigamente usava Linux para fazer servidor, hoje acho que nem para isso, tá? Hoje a linguagem do Linux ficou focada no celular mesmo, né? Então todo celular que não for Apple tá saindo com Android que é baseado em Linux, né? Por isso até que como ele é aberto, quem tem Android tem alguma complicação com vírus, né? Porque ele é um sistema de código aberto, então para instalação de vírus ali é muito mais fácil do que o Apple, que é um sistema de código fechado, só a Apple mexe, né? Então lembro que há 10 anos atrás até assim, algumas empresas, para não pagar o Windows, que era muito caro, eles instalavam Linux nas suas máquinas, né, para não pagar licença. Só que hoje, com o valor do Windows caiu, até dependendo, você consegue até fazer de graça, até uma parceria com a Microsoft, nem isso o Linux já não se faz mais, né? O pessoal não usa mais, né? Além do que é outro sistema, o jeito de mexer é diferente, então as pessoas apanham muito, né, para mexer no Linux. Então é um sistema assim que ele era usado mais para a pessoa não pagar a licença, mas hoje, como caiu o preço da licença do Windows e do Office, você tem o Office 365, que ele é praticamente de graça, né? Então as pessoas acabaram abandonando o Linux, e hoje só alguns aficionados aí que usam Linux, né, que gostam de mexer no Linux, né? E ele ele é um sistema aberto, tá? E hoje, só falando das informações, tá tudo interligado, né? Mesmo você tendo um Apple, você consegue colocar num notebook que tem o Windows, o celular consegue conversar com o notebook, o computador,
né? Se você tem um Android, ele consegue conversar com Windows, né? Então, assim, hoje as linguagens aí acabam conseguindo se comunicar, se trocar informações aí, né? Bom exemplo, quem tem Android sabe que só quando ele compra um celular novo, ele só digita lá o código do Gmail dele, que ele consegue recuperar tudo que ele tinha antes, até foto, programa, os contatos, que fica tudo no Google Drive dele, né? E só para colocar a Google, né? O Linux é só um serviço que ela tem, né? Não é o foco dela é o próprio buscador, né? O que gera renda para ela, muita renda, é o buscador. E o segundo lugar é o YouTube, né? Que YouTube, ou eles sabem que daqui a alguns anos, acho que se alguns anos é 1 ou 2 anos, tá? Ele vai passar o Google em primeiro lugar em site mais usado na internet. Por quê? As pessoas querem buscar, né? Principalmente processos, procedimentos, né? De como se faz, né? Eles querem ver o vídeo, não querem mais procurar no Google. Procura primeiro no YouTube. Então o YouTube vai virar uma ferramenta de busca também, tá? Por isso que as empresas estão cada vez mais investindo em propaganda nele. Porque elas sabem que logo ele vai se tornar uma... Já é, né? Você primeiro procura no YouTube, você vê se tem alguém fazendo algum procedimento ali, né? Alguma receita, alguma coisa assim. Para depois procurar no Google, pro Google escrito. Então a tendência é que a Google, né? Ela sabe que o YouTube vai tomar ali o primeiro lugar logo, né? Que vai ser o carro-chefe dela, né? Mas a Google também ela tem outros serviços como o Google Drive, né? Google Meet, que também é uma ferramenta de videoconferência. Então a Google também investe muito nessas trocas de informações. Tá ok? Então, a gente que da área da administração, assim, são as ferramentas que a gente provavelmente vai ter muito contato aí. Tá ok, gente? Para troca de informações. Obrigado pela atenção e até logo.